Então, boa noite, pessoal. Vamos continuar aí nossas resoluções de questão. Hoje é a oitava aula, né? E vamos aí para a biologia, que nós estamos discutindo aí a parte de seres vivos, né? Terminando a parte de botânica para entrar na parte de zoologia. Bom, então, questão 16. Nem todas as plantas são clorofiladas, né? Uma das exceções é o cipó-chumbo, que é aquela planta parasita que aparece, que tem aquela aparência de uns fios amarelos, né? Cresce em cima de outras plantas, né? Parasitando. Ele emite raízes sugadoras, tá? Raízes sugadoras são chamadas austórios, e essas raízes entram no interior do caule da outra planta e sugam seiva, certo? Sugam seiva. Então, tais raízes objetivam atingir os vasos condutores de seiva, certo? Os vasos condutores de seiva. Portanto, ou é letra B ou é letra E. Tá? O objetivo não é parênquima clorofila. Ah, fotossíntese no parênquima clorofila, eu sei. Mas ele não quer a fotossíntese, ele quer o produto já, né? Ele quer o açúcar já de uma vez, né? Então, ele vai pegar a seiva, tá? E a seiva elaborada, a seiva com açúcar. E a seiva com açúcar, nós sabemos que se encontra no floema, certo? No floema. Então, o cipó-chumbo, certo? O cipó-chumbo, ele não faz fotossíntese. O cipó-chumbo é uma planta aclorofilada, certo? É uma exceção, certo? Ele não tem clorofila, ele não faz fotossíntese, tá? Então, ó, cipó-chumbo é o que a gente chama de holoparasita. Holoparasita, parasita total, certo? Parasita total. Ele não é capaz de fazer fotossíntese. E aí, ele tem que pegar o açúcar. Ele tem que pegar o açúcar, tá? Então, ele suga seiva elaborada. Agora, a erva de passarinho, ela é parasita também, mas ela é hemiparasita. Ou seja, ela faz fotossíntese. Então, o cipó-chumbo não faz fotossíntese, é holoparasita, parasita total. Ele tem que sugar a seiva elaborada, no floema, né? Vou colocar aqui, ó, floema, tá? Agora, a erva de passarinho, ela é verde, ela faz fotossíntese. Então, ela não precisa de sugar a seiva elaborada, ela suga a seiva bruta, água, sais minerais, que ela é capaz de fazer fotossíntese, tá? Então, ela suga a seiva do xilema, tá certo? Beleza? Então, isso aí é parasitismo de planta, viu? Não são só essas plantas que são parasitas, não, existem outras plantas parasitas também, mas essas são as mais famosas, tá? Uma árvore viva de 10 metros de altura foi cortada rapidamente com uma motosserra, né? Esse dia eu estava dando aula, até falei disso aí, né? Você tem uma árvore lá, 10 metros de altura, né? Foi cortada rapidamente com a motosserra, certo? No local do corte, junto à raiz, né? O corte bem aqui embaixo, tá certo? O corte bem aqui embaixo. Então, cortou aqui e ficou ali onde cortou, né? Ficou minando água, né? Ficou minando um líquido, ficou minando aí um líquido, certo? Ah, a planta chorando, tal, né? Então, nesse local ficou minando um líquido que não era adocicado, então não é seiva elaborada. Explicação mais correta para a presença desse líquido é dada pela, olha só, seiva elaborada não é, certo? Porque o líquido não é adocicado.
Teoria de Manch, tá? Não é. Porque a teoria de Manch é para transporte de seiva elaborado. O fluxo de massa. O açúcar é jogado no floema, puxa água por osmose e é transportado para outro local. Então, não é a teoria de Manch também, não. Teoria de produção de água pela raiz. Que é isso, meu filho? Isso aqui não existe, não. Isso aqui não existe, não. Então, se esse líquido não é adocicado, ela é seiva bruta. E seiva bruta sobe na planta pela teoria da pressão de raiz, pressão osmótica da raiz, ou pela teoria de Dickson, que é a sucção feita pela evaporação de água nas folhas. Agora, não tem folha, né? Eu cortei a árvore. Então, não pode ser a teoria de Dickson, teoria da tensão-coesão, ou coesão-tensão. Tá certo? Essa teoria de tensão-coesão, ela depende da transpiração que puxa a seiva xilema acima. Então, não tem como, certo? Então, só pode ser a teoria da pressão de raiz, que é a pressão osmótica que a água faz ao penetrar na raiz. Ô, Ramon, mas teoria da pressão de raiz não explica a subida da seiva numa árvore. A pressão de raiz é muito pouca para a seiva subir numa árvore. Correto. Mas lembra que eu cortei a árvore a nível do caule, a nível, pertinho da raiz. E a pressão de raiz é suficiente para a água subir. Esse toquinho que ficou aqui, ó, tá? Esse toquinho que ficou aqui, a água sobe. Certo? Então, pressão de raiz existe em todas as plantas. Em plantas pequenas, ela explica como é que a seiva sobe até nas folhas. Nas árvores, ela não explica como é que a seiva sobe até nas folhas, porque a árvore é alta demais, a pressão de raiz é baixa. Então, nas árvores, eu tenho que recorrer à teoria de Dickson da tensão-coesão. Mas quando eu corto o corpo da árvore, deixo só um toquinho, aí a pressão de raiz é que vai ser responsável por essa água minando aí, ó, né? Seiva bruta. Tá? Então é isso aí. Cuidado, tá? Cuidado. Olha isso aqui. A figura mostra a relação das regiões absorventes das raízes de uma planta com os componentes do solo. Os componentes do solo, você tem partículas, né? Areia, argila, silt, tá? Que é um composto meio orgânico, né? Água e ar. Então, você tem as partículas, água e ar no solo. Tá? E aqui o detalhe de um pelo absorvente da raiz aí nesse meio. Desenho bem bonitinho, hein? Então, a figura mostra a relação das regiões absorventes das raízes de uma planta com os componentes do solo. O ar presente no solo é muito importante. Daí a necessidade do solo agricultável ser arado ou aerado, né? Ter ar. Tá? A presença do ar é importante por quê? A presença do ar é importante porque a raiz não é capaz de fazer fotossíntese. Ela não consegue produzir energia por fotossíntese, não tem luz. Então, os tecidos vivos da raiz, eles respiram. E para respirar aerobicamente, precisa de oxigênio, né? Obviamente, precisa de oxigênio. E na absorção da seiva, nós temos duas etapas. Quando a planta vai absorver a seiva bruta, primeiro, ela faz o transporte ativo dos íons para dentro da raiz. Primeira coisa que ela faz, transporte ativo de íon para dentro da raiz. Depois, água entra por osmose. Então, esse transporte ativo, que vem antes do que está representado aqui, que aqui a água já está entrando, né?
Primeiramente, os íons têm que entrar com gasto de energia, transporte ativo, e nós sabemos que transporte ativo demanda energia, precisa de energia. Então, a raiz tem que respirar para ter energia, para bombear os íons para dentro da raiz. Aí a raiz fica mais concentrada, puxa água por osmose. Puxa água por osmose. Então, o ar é importante para fornecer um gradiente para o transporte de água. Ah, vamos ver mais para frente. Porque propicia maior pressão para empurrar água e sais minerais para dentro da raiz. Não, isso aí está errado. O oxigênio não fornece pressão para nada, não. Fornece meio de oxigênio para a produção de energia gasta no transporte dos sais minerais. Certo? Exatamente. Exatamente. Precisa de oxigênio para produzir energia, para ter o transporte ativo de sais minerais. Essa aqui é boa. Fornecimento de gás carbônico? Não. Fotossíntese? Não. Oxidação dos sais minerais? Que isso? Nada a ver. Certo? Então é isso aí. O ar é importante porque propicia o fornecimento de oxigênio para a produção de energia gasta no transporte dos sais minerais. Tá? E aí o pelo absorvente vai ficar mais concentrado, vai puxar água por osmose. Certo? Letra C, então. Essa questão 19 já caiu para todo lado. Tá? No Enem já caiu coisa parecida, mas pode cair de novo, certo? Que é o seguinte: eu tenho um gráfico massa da folha, folha 1 e folha 2 extraídas de uma planta, em função do tempo horas. Massa das folhas está diminuindo. Massa das folhas está diminuindo. Massa das folhas, gente, diminui em horas, tá? Por causa de transpiração, perda de água na forma de vapor, certo? Então está acontecendo transpiração. Folha 2 está transpirando mais do que a folha 1, tá vendo? Folha 2 perdeu muito mais água, tá? Então o gráfico mostra o resultado do experimento usando folhas com a mesma área de superfície, mas de duas diferentes espécies. Cada folha foi deixada em uma balança, exposta à luz do dia em uma sala fechada, e suas massas foram medidas em intervalos de 1 hora. Certo? Intervalo de 1 hora. Então, está dentro da sala, vai ter uma janela, bate o sol, né, exposto à luz do dia, né, e toda hora vai lá e mede a massa da folha. Condições como temperatura e velocidade do vento se mantiveram constantes durante o experimento, que foi feito numa sala fechada. Né? Então, dá para controlar isso aí. O que poderia explicar esses resultados? A folha 2 deve possuir muito mais pelos, pelos também chamados tricomas, tá? Do que a folha 1, certo? Bom, pelo na folha, tá? Pelos nas folhas diminuem a transpiração. Os pelos diminuem a transpiração. Eles mantêm o vapor d'água junto da planta, diminuindo a transpiração. Tá? Também dificultam a ação do vento na superfície da folha, diminuindo a transpiração. Então, a folha 2 transpirou muito, perdeu muita massa. Então, ela não deve ter mais pelos, não, pelo contrário. Se alguém tem mais pelos aí, é a folha 1, tá? E transpirou menos. Apenas os estômatos da folha 2 estão em criptas estomáticas. Criptas estomáticas. A folha tem uma epiderme superior, tem uma epiderme inferior. Na epiderme inferior, a gente costuma encontrar, então, aquelas aberturas
que são os estômatos, por onde ocorre troca gasosa. Mas existe uma situação que a epiderme inferior ela dobra, formando uma cripta, tá? Uma caverna. E, ruimzinho desenhar isso aqui, né? Os estômatos ficam dentro dessa caverna. Então, tem vários estômatos aqui, ó. Cada passagem dessas aqui, ó, seria um estômato, tá? Cada passagem dessas seria um estômato, por onde a planta perde água, né? Por onde a planta transpira, tá? Mas como eles ficam dentro de uma cavidade, esse ar aqui fica cheio de vapor. E a presença de muito vapor aqui dificulta a saída de mais vapor. Por quê? Porque quando o vapor sai aqui, ó, sem ser na cripta, o vento passa aqui, tira o vapor, sai mais vapor. Quando está dentro da cripta, o vento não remove esse vapor. Então, esse vapor que fica aqui dentro da cripta, ele acaba atrapalhando a saída de mais vapor. Entendeu? Aqui dentro fica com muito vapor, atrapalhando a saída de mais vapor. Então, criptas estomáticas, elas diminuem a transpiração, tá? E a folha 2 está com transpiração alta, está perdendo muita massa. Então, não é cripta estomática, não, tá? Seria o mesmo papel tricômo. Os estômatos da folha 2 não possuem mecanismo de fechamento. Olha, todo estômato tem mecanismo de fechamento. Certo? Todo estômago tem mecanismo de fechamento. Certo? Todo estômago tem um mecanismo de abrir e fechar. Poderia ser uma resposta, mas eu não conheço planta que estômago não tenha mecanismo de fechamento. Tá? Estômago, por definição, ele tem que ter. A folha 1 tem mais estômatos? Não. Não. Folha 1 não tem mais estômatos, não. Senão ela estaria transpirando mais. E cutícula mais fina que a folha 2? Não. Cutícula é a camada de cera, ela estaria transpirando mais. A folha 2 tem mais estômatos e cutícula mais fina que a folha 1. Aí sim. Aí sim. Aí dá certo. Mais estômatos, mais local para ocorrer transpiração. Cutícula fina, camada de cera muito fina. Transpiração também ocorre com mais intensidade. Certo? Oh, Ramon, mas uma anula a outra. Claro que uma das duas era a resposta. Não. Não. Tá? As duas podiam estar erradas. As duas, na verdade, poderiam ser cutícula mais grossa, né? Então, uma não anula a outra aqui, não, tá? Nesse caso aqui, não. Então, letra E. A giberelina é um hormônio vegetal que pode ser encontrado nas raízes de plantas, folhas jovens, sementes em fase de germinação, frutos, etc. Esse hormônio foi descoberto no ano de 1926 por um cientista japonês que estudava o motivo pela qual plantas de arroz cresciam incessantemente, mas não produziam sementes. É raro, né? Você vê descoberta de cientistas japoneses, né? Século XX. No começo do século XX, no século XIX, no começo do século XX, a ciência era muito focada na Europa, né? Depois, ali, 1920, por aí, já desloca para os Estados Unidos, né? E raramente você vê falar de cientistas japoneses escrevendo alguma coisa, tal, 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 tal. Mas esse cara lá estava estudando plantação de arroz. E no Japão tem muito arroz, né? Japão e China tem bastante arroz. E tinha umas plantas lá de arroz
que elas estavam crescendo exageradamente, chegando a 3, 4 metros de altura, certo? Arroz é baixo, gente. Arroz é vegetação baixa, 40, 50 centímetros. Estava crescendo desesperadamente. Aí ele foi estudar isso aí, né? O Kurosawa descobriu que tinha uma toxina, um fungo contaminando as plantas de arroz, e esse fungo produziu uma toxina, e essa toxina é que estava fazendo a planta crescer feito louca. O fungo era do gênero da espécie Gibberella fujikoroi, né? E aí descobriram que o fungo produzia essa toxina, que fazia a planta crescer, porque a planta também produzia um hormônio muito parecido com a toxina, que fazia a planta crescer também. Aí deram o nome para o hormônio de giberelina, em homenagem a esse fungo Gibberella, certo? O hormônio em questão atua principalmente no crescimento do caule e folha de vegetal, regulando sua altura, sendo também importante desenvolvimento de fruto, floração, retardamento de envelhecimento de tecidos vegetais. A giberelina é transportada via xilema, juntamente com a seiva bruta, para todas as partes do vegetal. A giberelina tem algumas funções semelhantes às exercidas por outros hormônios vegetais, como é o caso do alongamento celular, função da auxina. Perfeito. Perfeito. Giberelina e auxina são hormônios vegetais cuja função primordial é o alongamento das células vegetais. Células vegetais crescem, elas vão se alongando, algumas vão ficando até cilíndricas, tá? Por ação da auxina e também por ação da giberelina, certo? Não tem nada a ver com bloqueio de amadurecimento de fruto, como é o caso do etileno, até porque o etileno faz o contrário. Ele não bloqueia amadurecimento de fruto, não. Favorece. Estimular o metabolismo de células de xilema, como a citocina, está errado. Citocina provoca divisão celular. Citocinina provoca divisão celular. Xilema é célula morta, nada a ver com isso. Estimula a dormência de gemas e sementes, ácido abscísico, tá certo? E ela faz o contrário, tá? Ela faz o contrário. Em vez de dormência, ela faz desenvolvimento de frutos, floração, tá? Não faz dormência, não. Estimula o envelhecimento de folhas, como ácido abscísico, não, tá? Ela retarda o envelhecimento de tecidos vegetais. Então, giberelina, função muito parecida com a auxina. Alongamento celular, tá? Manjado. Passando para os animais, né? Olha aí uma árvore evolutiva interessante, né? De grupos animais, certo? Então, aqui nós temos um ancestral, tá? Aí esse ancestral aqui dá origem ao porífero, dá origem a um outro grupo. Esse outro grupo dá origem aos quinidários, dá origem a um outro grupo. Esse outro grupo dá origem a essa turma toda aqui, ó. O plateuminto, o nematodo, o molusco, o anelídeo e o artrópode. Então, esse ancestral aqui, ó, e dá origem a toda essa turma aqui, ó, e dá origem aos equinodermas e cordados, por outro ramo. A gente sabe que em cada lugar desses aí, você tem uma aquisição evolutiva, né? Então, por exemplo, de molusco para anelídeo, tem uma aquisição evolutiva aqui, ó, que é a segmentação do corpo. Segmentação do corpo. De anelídeo para artrópode, a gente tem aqui os apêndices articulados, pernas articuladas, certo? De porífero para quinidário, por exemplo, você tem sistema nervoso.
Agora, quer saber aqui, ó, entre o quinidário e o plateuminto. Entre o quinidário e o plateuminto, qual foi a grande aquisição? Tubo digestivo completo? Não. Plateuminto é incompleto. Fenda branquial na faringe? Não. Fenda branquial na faringe só vai aparecer lá nos cordados. Tá? Sistema circulatório fechado? Não. Sistema circulatório fechado vai aparecer dentro dos moluscos, de molusco panelídeo e dentro dos cordados, independentemente. Simetria bilateral, pelo menos na vida embrionária. É isso aí. Daqui para frente, ó, de plateuminto para frente, aqui, ó, tá? De plateuminto para frente, simetria bilateral, pelo menos na vida embrionária, porque a estrela do mar, a larva dela, a vida embrionária dela, tem simetria bilateral. O adulto tem simetria radial, mas a larva dela tem simetria bilateral. Então, de plateuminto para frente, todo mundo tem simetria bilateral, pelo menos na fase de larva. Tá? Então, é isso aí. Fecundação interna e desenvolvimento direto. Não, tá? Não, nós temos peixes aqui que têm fecundação externa, né? Equinoderma tem fecundação externa, tá? Então, daqui para cá não surgiu a fecundação interna, certo? Como característica de todos os grupos, não. Desenvolvimento direto é sem larva, né? Sem larva, certo? Alguns plateumintos têm larva, nematodos têm larva, moluscos, anelídeos, alguns artrópodes, equinoderma, alguns cordados. Então, não. Tá? Desenhozinho interessante. Tá? Se eu fosse vocês, pensava, né, dessa forma depois, tá? Que o cara poderia cobrar mais disso aqui. Lembra que isso aqui é um objetivo nosso desde de antes de começar o curso, né? Isso aqui é um objetivo nosso, tá? Que aquisição de porífero para quinidário. Sistema nervoso, por exemplo. De quinidário para plateuminto, simetria bilateral, por exemplo. De plateuminto para nematodo, tubo digestivo completo, por exemplo. Né? De nematodo para molusco. Aí você tem um sistema circulatório, por exemplo. Segmentação. Pernas articuladas. Certo? Deuterostomia. Blastópolo da origem ao ânus. Né? Fendas branquiais na faringe. Tubo nervoso dorsal. Então, você tem várias aquisições aí, né? No comparativo dos grupos, tá? Olha isso. Gente, o pessoal adora tirinha, tá? Cartoon. Observe a tirinha abaixo do Fernando Gonçalves, é um queridíssimo, tá? Fernando Gonçalves, ele é biólogo e veterinário, certo? Ele é biólogo e veterinário e tem vários personagens que ele publica as tirinhas dele na Folha de São Paulo, em vários jornais aí, no site dele, tal, 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 tal. E as tirinhas do Fernando Gonçalves, normalmente, né, misturam aí biologia com veterinária, com não sei o quê, tarará, tarará, né? Então, olha lá, o caramujo é macho e fêmea ao mesmo tempo. O caramujo é muito doido, né, com 3 olhos ali e tal, né? Gente, cartoon, tirinha, caricatura, as coisas são meio exageradas, né? Certo? Caramujo não tem 3 olhos, não, mas faz para o negócio ficar mais engraçado, né? Então, o caramujo é hermafrodita, macho e fêmea ao mesmo tempo. Só que aquele hermafrodita é incompleto, né? Que ele não consegue se autofecundar. Alguns conseguem, tá? Alguns caramujos conseguem se autofecundar, certo? O caramujo da xistose, por exemplo, consegue se autofecundar. Mas tem alguns que não. Então, esse aqui está falando que não. Macho e fêmea ao mesmo tempo,
mas a parte macho de um precisa da parte fêmea do outro e vice-versa. Igual a minhoca. Né? Minhoca está também nessa situação. Macho e fêmea ao mesmo tempo, mas precisa de duas minhocas. Certo? Aí os caramujos estão entrando lá na Arca de Noé, né? E esse casal de aves aqui ficou bravo. Aí, Noé, peraí, estão entrando dois casais daquele bicho, né? Dois machos e duas fêmeas. Tecnicamente são dois casais. Né? Tecnicamente são dois casais. Aí o Noé consultando o regulamento para ver se pode e tal. Né? Considerando o exposto, podemos apontar como animais que têm um modo de reprodução mais semelhante ao caramujo citado, tá? Mais semelhante ao caramujo citado, a minhoca e a planária. A minhoca e a planária. Tá? Minhoca e planária também têm os dois sexos ao mesmo tempo, mas precisam de um parceiro. Tá? Elas não são capazes de fazer autofecundação. Certo? Barata e besouro, macho e fêmea separado, né? A gente fala que são dioicos, né? Tênia faz autofecundação. Água-viva precisa de um parceiro. Abelha, né? Reprodução normal, macho e fêmea. Carrapato também. Abelha e carrapato podem ter partenogênese, que é outra história. Morcego e coruja, igual barato e besouro, macho e fêmea, dioica, etc. Aliás, eles adoram, né? Essa historinha do Noé, né? Historinha do Noé rende muita coisa na biologia, né? Tem uma tirinha também, que é o Noé olhando para o chão, a arca quase cheia, a tempestade chegando, o dilúvio chegando, Noé olhando para o chão e alguém fala com ele, né? O que ele estava procurando? Estava procurando uma ameba, porque só tinha entrado uma, a outra tinha ficado de fora, né? Só tinha entrado uma ameba, a outra não tinha entrado. Aí, não, preocupa não, precisa de duas, não, pode deixar uma só resolve, né? E a ameba reproduz por bipartição, né? Não precisa de casal, né? Não precisa de casal. Não precisaria de entrar duas amebas, bastava entrar uma. Igual tênia mesmo, bastava entrar uma tênia, né? Bastava entrar uma tênia, ela autofecunda, né? Caramujo da xistose, bastava entrar um, ele se autofecunda, esse aqui não, né? Foi falado que ele não. Ah, como é que eu vou saber? Foi falado, filho. Lê lá, Tininho. Certo? As esponjas de banho, obtidas a partir de poríferos. Né? Então, esponjas, né? Animais poríferos, são mortos, secos, lavados, remove todo resíduo de célula, ficam fibras. Né? E as buchas de banho, obtidas a partir de alguns vegetais, parecem umas abóbora comprida, né? Você já deve ter visto aí em muro, pé de manga pendurado, tal, eles crescem em cima dessas coisas todas. Possuem em comum fibras. Fibras, sim. Agora, o negócio é o seguinte: a esponja de banho, porífero, é fibra de proteína. E a bucha de banho, vegetal, é fibra de celulose. Tá? Então, a esponja é proteína e a bucha é celulose. Elas não são iguais, não. Mas são orgânicas de natureza polimérica, polímeros. Polímeros, certo? A espongina, que é a proteína da esponja, é um polímero de aminoácidos, a proteína. A celulose, que é o polímero da bucha de banho, é um polímero de glicose, carboidrato. Então, são orgânicas de natureza polimérica. Orgânicas de natureza polimérica. DNA e RNA, pelo amor de Deus, né, gente? Faltava essa, né? Ricas em compostos hidrogenados também não tem nada a ver.
Aminoácido tem nitrogênio, mas celulose não. Tá? Olha aí, é o tipo da questão que pode aparecer tranquilamente na prova do Enem. Tipo da questão, duas coisas muito conhecidas. Quando se fala de porífero, né? Fala da esponja de banho, aí tem a bucha de banho, né? Questão dá para aparecer tranquilamente na prova do Enem. Tranquilamente. O diagrama representa, ao longo do tempo geológico, de baixo para cima, tá? Começando no período ordoviciano da Era Paleozoica. Então, o ordoviciano está aqui, ó, tá? Da Era Paleozoica, até o recente, a abundância dos vertebrados e as relações evolutivas entre eles. A espessura de cada faixa é proporcional ao número de gêneros conhecidos. Tá? Esse esquema aqui é um esquema antigo, tá? Manjado. Vários livros de biologia trazem esse esquema, alguns vestibulares já perguntaram esse esquema. Existe um defeitozinho nesse esquema aí, dado de descobertas mais recentes. Tá? Existe um defeitozinho. Na verdade, o começo não é no período ordoviciano, não. É no período cambriano. Vem antes do ordoviciano. É mais antigo do que se imaginava. Tá? Se imaginava em torno de 420 milhões de anos atrás o surgimento dos vertebrados, que aqui todo mundo é vertebrado. Hoje a gente sabe que é 500 e poucos milhões de anos. É no cambriano. Mas não interfere na questão também. Então, aqui mostra o seguinte: primeiramente surgiram os agnatos, chamados peixes sem mandíbula. Eles quase a espessura, gente, ó, a espessura é proporcional ao número de gêneros. Então, a espessura aumentou, quer dizer que o número de gêneros aumentou. Depois quase sumiu. Hoje tem pouquíssimos, tá? Agnatos. Hoje tem pouquíssimos agnatos. São conhecidos como ciclóstomos, lampreias. Lampreias, tá? Então, aqui é a lampreia. É o que sobrou desse grupo aí, que é o grupo mais antigo de vertebrados. Deram origem aos placodermos, peixes com mandíbula, que extinguiram, mas que deram origem a peixe ósseo e a peixe cartilaginoso, condrite e osteíde. Osteíde teve várias expansões. Tá? Osteíde deu origem a anfíbio, anfíbio deu origem a réptil. O réptil dominou o mundo nesse período aí, que é o final da Era Paleozoica e a Era Mesozoica inteira. Depois veio a grande extinção, 60 milhões de anos atrás. Muitos répteis foram extintos, incluindo os dinossauros. Répteis deram origem no período Triássico aos mamíferos. Triássico é o primeiro período da Era Mesozoica. E no Jurássico deram origem às aves. Você vê que os grupos que se tem mais representantes atualmente são peixes, aves e mamíferos. Tá? De acordo com o diagrama, podemos afirmar: os agnatos placodermos são grupos que sofreram extinção. Não. Agnato não sofreu extinção, não. Agnato tem até hoje representado pela lampreia. Placodermo sofreu extinção. Morreu. Ó. Extinção. Cruzinho. Morreu. Tá? São grupos que sofreram extinção, não é surgimento mamífero. Não. O mesmo placodermo ancestral dos condrictes é ancestral dos osteídeos. Não. Veja que aqui, ó, sai de pontos diferentes. Sai de pontos diferentes. Então, se for ampliar aqui, ó, um determinado placodermo é ancestral dos osteídeos. Um outro é ancestral dos condrictes. Mesma coisa você vê aqui nos répteis, né?
Você tem um determinado grupo de répteis é ancestral de mamíferos. Um outro que surgiu depois é ancestral das aves. Tá? Então tem que analisar dessa forma. Tem que analisar dessa forma. Então não é o mesmo, não. O grupo das aves surgiu em tempos mais recentes que o dos mamíferos. Certo, aqui, ó. Mamífero aqui embaixo, ave aqui em cima. De baixo para cima, né? É o tempo geológico. De baixo para cima, então a ave é mais recente. Letra C está ok. A extinção dos grandes répteis foi acompanhada da extinção de muitos anfíbios. Pelo contrário, quando os grandes répteis extinguiram, os anfíbios deram até uma ampliada, né? Deram aquele alívio, né? Opa, acabou os dinossauros, né? Deu até uma aliviada para isso, certo? Veja que aves e mamíferos também expandiram, acompanhado. Os peixes constituem um grupo com um pequeno número de gêneros atuais. Não, tá doido, tá? Um grande número de gêneros atuais. Isso olhando só os teítes. Se tomar os teítes com condrite, com ciclostomato, dá um grande número de gêneros atuais, certo? Com letra C. Entenderam esse diagrama, gente? Entenderam esse diagrama? Tranquilo? Pode aparecer um pouquinho diferente, tá? Porque esse diagrama ele foi publicado originalmente num livro de 1980 de um biólogo chamado Alvin Neison, 1980, certo? Então, de lá para cá, ele vem sendo reproduzido nos livros assim, desse jeito. Só que de 1980 para cá são 40 anos, né? Tem muito mais informação, entendeu? Tem muito mais informação. Então, você está achando aí complicado, mas olha aí, ó, é só assim, eles vão te, eu espero, né, que eles te dêem o nome dos grupos. Se eles não te derem, realmente vai ficar um pouco complicado. Mas você sabe que réptil deu ave e mamífero, réptil veio de anfíbio e anfíbio veio de peixe. Pelo menos esse começo, esse miolo aqui, ó, né? Esse miolo aqui é manjado, certo? Pode avacalhar a sua vida, é um placodermo ou um agnato, certo? E a espessura é número de gênero. Então, você vê aqui, ó, no início eram poucos répteis, foi aumentando o número de gêneros, aumentando, aumentando. Então, nós vamos ter ó, um grande domínio dos répteis. De repente, opa, grande extinção, diminui o número de gêneros, certo? É isso aí, tá? Esse gráfico também existe para plantas, tá? Para outros grupos também, mas esse que é o mais famoso. Esse é o famosão. Eu falo o seguinte: depois que você viu, parou, estudou, né? Eu falo com você, a gente tem que estudar a questão. Nós estamos aqui para estudar a questão. Você estudou, pensou nessa questão em casa, né? Eu vou mandar o arquivo, você vai olhar, aí você vai ver que vai ficando fácil, né? A linha de tempo está aqui, ó, né? Do Cambriano até o recente, né? A linha de tempo está ali. Aí vai ficando cada vez mais fácil. O que eu acho pior é você nunca ter visto isso e você parecer numa prova, né, cara? Você chegar lá no Enem, aparece esse negócio aí, certo? Aí você vê esse violão aqui no meio, você não sabe nem o que está acontecendo, né? Você fica doidinho, certo? A respiração cutânea é definida como a respiração que ocorre através da pele fina e úmida, sendo que o oxigênio que adentra o corpo é absorvido pelo sangue, distribuído pelo organismo animal. Gente, isso aqui é a definição clássica, tá? Isso aqui é a definição clássica. Respiração cutânea. O oxigênio atravessa uma pele fina, úmida, cai no sangue e distribui pelo corpo. Planária. O oxigênio atravessa a pele fina, úmida e vai direto para as células. Planária não tem sangue.
Planária não tem sangue. Porífero, água viva, o oxigênio atravessa a pele fina, úmida, vai direto para as células, eles não têm sangue. Então, quando o animal não tem sangue, o oxigênio atravessa a pele e vai direto para as células, o melhor é chamar de trocas gasosas por difusão. Trocas gasosas por difusão. Quando a pele é especializada, fina, úmida, vascularizada. Fina, úmida, vascularizada. Aí o melhor é chamar de respiração cutânea. Porque o sangue, o oxigênio vai para o sangue. A pele é um órgão respiratório. O certo é isso. Porém, né, hoje em dia, em tempos de internet, né, você vê o pessoal chamando tudo de respiração cutânea. Planária, lombriga, água-viva, esponja. Não concordo. Mas não vou brigar também, porque não adianta, eu sei que não adianta. Certo? Para mim, respiração cutânea, do jeito que eu aprendi, né? Lá na UFMG, lá no curso de biologia, a pele é um órgão especializado, fino, úmido, ricamente vascularizado. Grandes exemplos de respiração cutânea: minhoca, sapo. Planária não seria respiração cutânea, seria troca gasosa por difusão. Então, dentro desse conceito aí, ó, que aqui eu coloquei então o conceito certo, né? Dentro desse conceito, oxigênio passando para o sangue, respiração cutânea está presente com significativa importância em minhoca, já dei o gabarito aqui sem querer, né? Minhocas e rãs. Minhocas e rãs, tá? Bagre é brânquia, planária é troca gasosa por difusão, planária não tem vaso sanguíneo, caramujo é pulmão ou brânquia, formiga é traqueia, peixe é brânquia, tênia troca gasosa por difusão, lombriga troca gasosa por difusão, mas não tem sangue. Elas não têm sangue. Então, não cabem nessa definição de respiração cutânea. Ô, Ramon, mas se o cara lá no Enem falar que o oxigênio atravessou a pele, é respiração cutânea. Ó, então ué. Se ele deu esse conceito, ué. Você chegar para você lá e falar que vaca faz fotossíntese, faz, ué. Certo? Questão 32 do Enem. Considere que vacas fazem fotossíntese. Então faz, ué. Se ele mandou considerar, faz. Certo? Mas não é legal. Vocês têm uma ideia? Quando teve a primeira edição do Enem, tinha uma questão que falava da distância da Terra ao Sol e de 150 milhões de quilômetros. A distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Um cara queria anular a questão porque a distância varia, porque a órbita é elíptica e que a distância média não é 150, é 149, vamos quebrar. Ah, pelo amor de Deus. Se o cara falou, considere a distância 150 milhões. Considere 150 milhões, caramba. O cara queria anular a questão. É doido. Tem uns que é doido. Tem uns que não bate bem na bola. Se mandar você considerar, considere que vaca faz fotossíntese. Faz. Vaca é produtor, reino planter, primeiro nível trófico. Pronto. Acabou. Você come vaca, você é herbívoro. Pronto. Né? Ué, mandou você considerar, ué. Eu não fazendo isso aí. Perguntinha aqui: bagre é peixe. Bagre é peixe. Esse peixe de bigode, peixe de couro, que os americanos chamam de catfish. Catfish. Tá? Bagres, mandis, certo? Respiração branquial, certo? Respiração branquial, peixe. Respiração branquial, tá?
Considere os conceitos abaixo aí, ó. Tá vendo? Considere esse conceito. Vamos ficar dentro desse conceito. Sistema circulatório aberto ou lacunar. O líquido circulante, chamado hemolinfo, está em contato direto com as células, percorrendo cavidades e espaços do tecido. Sendo assim, não existem capilares sanguíneos. Esse tipo de sistema está presente em alguns invertebrados, como moluscos e artrópodes, por exemplo. Sistema circulatório fechado. O sangue percorre todo o organismo circulando dentro de vasos. Então, tem capilares. O processo acontece de forma rápida, possuindo maior eficiência que a circulação aberta. Circulação fechada está presente em anelídeos, moluscos do grupo dos cefalópodes, polvilula, e vertebrados. Tá? Letra E. Vertebrados, nós temos circulação fechada. Tá? Anelídeos, minhocas, minhocus também. E alguns moluscos cefalópodes. Cefalópodes. Polvilula. Tá? Presta atenção. Animais que podem atingir grande tamanho. Todos os animais que podem atingir grande tamanho, circulação fechada. Minhoco-sul pode chegar a 1,5 m. Vertebrado, ó, nós somos bastante grandes. Uma girafa é maior, uma baleia é maior ainda, certo? Molusco cefalópode, polvo e lula, pode atingir grande tamanho. Tem lula de 18 metros, da ponta de um tentáculo na ponta do outro. Então, esses animais grandes aí, ó, vertebrados, anelídeos e moluscos, só são possíveis porque o sistema circulatório é fechado, é mais eficiente. O sangue tem pressão, vai mais longe. Tá? Isso aqui é a coisa mais manjada de prova de vestibular. Eu acho que essa deve ser a questão de biologia que mais cai em prova de vestibular. O grupo de vertebrados que conquistou em definitivo o ambiente terrestre. Répteis. Répteis. Teve como aquisições determinantes para esse feito. Quais aquisições, né, fizeram com que os répteis conquistassem definitivamente o ambiente terrestre? Letra A, surgimento da respiração pulmonar, coração tricavitário. Realmente, né? Réptil tem respiração pulmonar e tem coração tricavitário, mas anfíbio também tem. Anfíbio também tem pulmão e coração tricavitário. E quem conquistou o ambiente terrestre foi o réptil, não foi o anfíbio. Fecundação interna e ovo com casca e âmnio, bolsa de líquido para deixar o embrião úmido. Letra B. Para desenvolver no ambiente terrestre, fecundação tem que ser interna. Pode ser na água, não. Certo? O sapo fecunda na água, então depende da água para a reprodução. Então, a conquista definitiva do ambiente terrestre, fecundação interna, ovo com casca, e com aquele anexo embrionário, que é o âmnio, que envolve o embrião, mantém ele úmido. Presença do termo circulatório fechado de placenta. Não, placenta foi surgir só em mamífero. Surgimento de membros locomotores, simetria bilateral. Não, anfíbio tem. Membro locomotor, simetria bilateral. Até formiga tem. Tá? Reprodução sexual e fecundação externa. Externa, não. Fecundação externa é dentro d'água. Eu estou falando quem conquistou o ambiente terrestre, então não pode ser fecundação externa. Tem mais manjado, viu? Mais manjado. Balanço hídrico nos animais é um dos pontos sensíveis para a sobrevivência.
Evolutivamente, ao abandonarmos o meio líquido para viver no meio terrestre, diversas transformações aconteceram. Outras também aconteceram em determinados grupos para garantir a homeostase relativa a essa função dos animais de água salgada. Homeostase. Palavrinha importante, viu? Homeostase. Equilíbrio interno do organismo. Composição química mais ou menos constante. Então, balanço hídrico. O que é balanço hídrico? Quanto de água que eu ganho, quanto de água que eu perco. Tá? Nos animais, é um dos pontos sensíveis para a sobrevivência. Evolutivamente, ao abandonarmos o meio líquido para viver no meio terrestre, diversas transformações aconteceram. Outras também aconteceram para garantir a homeostase relativa a essa função nos animais de água salgada. Entre as adaptações Muito bem. Então, aqui está falando o seguinte: adaptações para manter água corporal, tá? Na conquista do meio terrestre, na vida na água salgada, tá certo? Como é que se mantém a água no corpo? Entre as adaptações para manter a água corporal, podemos citar o armazenamento de água líquida nas corcovas do camelo. Então, o camelo tem aquelas duas corcovas em cima dele, né? Ali é cheio de água, né? Ali é cheio de água líquida para o camelo, né? Não é não, tá? Não é não, tá? Ali é gordura, certo? Ali é gordura. Ali é depósito de energia, tá? Tem água armazenada ali não, certo? Tem gente que acha que é mesmo, né? Produção de urina hipotônica em peixes de água doce. Espera aí, urina hipotônica é urina com muita água. É, é urina com muita água, urina hipotônica, certo? É urina com muita água. Isso não é manter água no corpo, não, ué, certo? É importante no peixe de água doce porque ele absorve água demais. O peixe de água doce ele é mais concentrado que o ambiente. Ele absorve muita água. E ele tem que eliminar muita água. Então, a questão dele não é manter, não. A questão dele é eliminar. Tá? Então, urina hipotônica é urina com muita água, de jeito nenhum. Excreção de amônia pelos girinos, também não. A amônia, para ser eliminada, é preciso de muita água. A amônia é muito solúvel em água, certo? A amônia é muito solúvel em água. Então, para ela ser eliminada no organismo, na urina, tem que ir muita água junto acompanhando. Então, também não. Excreção de sais pelas brânquias dos peixes de água salgada. Doideira, mas está correto. Doideira, mas está correto. Tá? Peixe de água salgada ele tem um problema seríssimo, que ele tem uma tendência, né, de perder água para o ambiente. Ele tem uma tendência de perder água para o ambiente. Então, quando ele bebe a água salgada, nas brânquias, o sal é removido para o transporte ativo. Na hora que a água passa pelas brânquias, a água é absorvida e o sal é excretado. Então, o peixe de água salgada absorve uma grande quantidade de água doce para manter o volume de água doce nele, porque ele tem tendência a perder água para o ambiente externo, porque o ambiente externo é muito concentrado. Então, ele absorve a água do mar, elimina o sal e segura a água doce. E mesmo a urina do peixe de água salgada, ela é mais concentrada, né? Para diminuir a perda de água também. O peixe de água doce, o peixe de água salgada, desculpa, tem um problema seríssimo, tá? Então ele faz essas duas coisas, ele excreta sais minerais pela brânquia, fica com a água, e uma urina super concentrada, tá? Com um mecanismo para manter
água no corpo dele. A ectotermia é pecilotermia. É pecilotermia. Temperatura corporal variável. Temperatura corporal variável. Com completa ausência de transpiração no rato do deserto. Não, não existe isso, não. Rato de deserto é mamífero não tem ectotermia, mamífero é endotermo ou homeotermo, temperatura corporal constante, mamífero é temperatura corporal constante, endotermo ou homeotermo com H, certo? E não tem completa ausência de transpiração, não. O rato do deserto ele tem mecanismos de economia de água semelhantes ao camelo. Tá? Ele tem vários mecanismos de economia de água semelhantes ao camelo. Mas ele não tem ectotermia, não. Ectotermia, mamifriável, não. Mamifriável são homeotérmicos. Tá? Radíssimo. Bom, então paramos por aí, né? 28. Ainda temos aqui, ó, 29. Aqui, 29 está entrando para a parte de reprodução, anexo embrionário, sistemas, anexo embrionário, Ministério da Saúde, tarará, hormônio, olha só, vai acabar aqui, ó. Então, eu imagino que na próxima aula a gente acaba a parte 3 e vamos para a parte 4. Certo? Aqui, ó, tem uma página e meia. Hoje nós andamos o quê? Hoje nós andamos uma página e meia. Hoje nós andamos uma página e meia. Então, se a gente andar uma página e meia, mais um pedacinho aqui, a gente acaba a parte 3 na próxima aula, vamos para a parte 4. E a parte 4 é aquela doida, né? Que é a ecologia. A parte 4 é a ecologia, o assunto que mais cai no Enem. Né? O assunto que mais cai no Enem. Parte 4. Certo? Então, deixa eu salvar aqui, vou enviar para vocês até essa página 11, inclusive com essas próximas aqui. Página 11 não. Até a página 10, tá? Incluindo essas próximas aqui, se vocês quiserem já ir dando uma adiantada nelas. Vou enviar para vocês até a página 10, tá? E tudo, né? Com os gabaritos anteriores e tudo. E aí, na próxima aula, a gente deve vencer, então, a parte 3, chegar na parte 4, ecologia. A ecologia é aquela mega revisão de ecologia, né, gente? Porque ecologia, você sabe, 4 questões no Enem, certo? Aí, ó, tem muita coisa aí para a gente falar de ecologia também, né? Ecologia tem bastante coisa, certo? Bom, então paramos aí com a biologia, vamos para a química, né? Vamos para a química. Estou vendo um comentário aqui, uma certa pessoa ali comentou que a vida dela foi uma mentira, né? Que ela achava que o camelo armazenava água. Armazena água não, viu? É gordura, tá? Na verdade, a, a, o armazenamento da gordura, certo? Indiretamente, tá? Para você não ficar muito triste, indiretamente tem a ver com a água, tá? Porque quando o ser vivo metaboliza carboidratos e lipídios, tá? Lá na mitocôndria. Lá na mitocôndria, quando a gente queima lá os carboidratos e lipídios para obter energia, forma-se CO2 e água, certo? Então, esses animais, como o canguru, o camelo, desculpa, como o camelo e o rato do deserto, essa água produzida na produção de energia, na queima de carboidratos e gorduras, no caso, gordura, né? Gordura lá da corcova do camelo, essa água deveria sair na expiração, né? Você sabe que a gente elimina água na expiração, né? Você pegar um copo e bafejar nele, né?
Ele fica embaçado de vapor d'água. O camelo e o rato do deserto, eles têm uma cavidade nasal diferenciada, tá? Que na hora que esse vapor está saindo, ele abaixa a temperatura e liquefaz, vira água, e ele consegue absorver essa água. Olha que doideira, olha que doideira. O vapor que a gente perde na respiração, e a gente perde 2 litros de água por dia aí na respiração, tá? A gente perde aí de 1,5 a 2 litros de água por dia na respiração, na expiração. O camelo e o rato do deserto, que tem um focinho até mais comprido, essa água esfria dentro do focinho, vira líquido e ele absorve. Então, indiretamente, tá? A corcova do camelo não é gordura, certo? Mas gera água, tá? Gera água. Quer dizer, não é água, né? É gordura, não é água, mas gera água, tá? Legal, né? Doideira grande essa aí do camelo. Bom, vamos para a química. Vamos para a química. Temos uma questão 8 aqui muito interessante, tá? É, vocês, na faculdade, quem tiver aula de química, bioquímica, coisa semelhante, tá? Laboratório, né? Vai fazer isso aqui e vai achar o máximo, tá? Para obtermos uma solução muito diluída, podemos fazer diluições sucessivas. Considere uma solução inicial de concentração 1m. Gente, atenção, tá? Pouca gente hoje em dia usa essa representação. Pouca gente hoje em dia usa isso. Eles até me xingam, faz então, Ramon, isso aí não usa mais não, isso aí já era, tá? Hoje a gente fala 1 mol por litro ou 1 mol vezes litro a menos 1, certo? Pois é. Esse mzão aqui quer dizer mol por litro ou molar. 1 mol por litro, tá? Então, hoje em dia, pouca gente usa, tá? Mas eu pego prova do Enem e mostro para vocês prova do Enem onde isso já caiu, tá? Onde isso aí já caiu, onde já apareceu essa representação mzão como mol por litro. Eu pego e mostro para vocês, certo? E aí é terrível, né? O cara aprendeu mol por litro, mol por litro, mol por litro a vida inteira, de repente aparece um emissão e não sabe o que é. É a questão de por nem saber o que emissão é esse. Tá? Então é mol por litro. Já apareceu no Enem, mostro para vocês se vocês quiserem. Tá? Então, considere uma solução inicial de concentração 1 mol por litro, 1 molar, e 100 ml. Se retirarmos uma alíquota de 10 ml, uma alíquota é uma porção, tá, gente? Eu vou pegar 10 ml aqui, ó. Vou pegar um tubo de ensaio. Desculpe, um tubo de ensaio torto, tá? Vou colocar aqui, ó, 10 ml dessa solução. Qual que é a concentração? Qual que é a concentração? 1 molar, 1 mol por litro. E transferimos esses 10 ml para um segundo recipiente e acrescentamos 90 ml de água. Ó, eu tenho 10 ml da solução 1 mol por litro e acrescentei 90 ml de água. O que eu fiz? Diluí a solução. Solução foi diluída 10 vezes.
10 vezes. Ela tinha 10 ml, agora ela tem 100. Agora ela tem 100. Peguei 10 ml, coloquei 90. Agora ela tem 100. Fiz uma diluição de 10 vezes. E daí? E daí que existe uma fórmulazinha para diluição, C1V1 igual C2V2, ou, no caso, molaridade 1, volume 1 é igual a molaridade 2, volume 2, que você pode aplicar. Você tem a molaridade 1, a molaridade inicial, 1 molar. Volume 1, 10 ml, a alíquota. Volume 2, 100, 10 mais 90. Aí você acha M2. Aí vai dar 0,1. Ora, toda vez que eu diluir 10 vezes, tá? A concentração divide por 10. Gente, se eu tenho uma limonada, ela está azeda. Eu dobro o volume colocando água. Eu tenho 1 litro de limonada azeda, né? Tempero para peixe, tá? 1 litro de limonada azeda. 1 litro. Se eu botar 1 litro de água, eu dobro o volume, a concentração da limonada cai para metade. Se eu triplico o volume, a concentração cai para 1/3. Se eu multiplico por 5, a concentração divide por 5. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu peguei 10 ml, coloquei 90, foi para 100, de 10 foi para 100, diluí 10 vezes, 10 foi para 100, 10 vezes 10, 100. A concentração divide por 10. Então, a concentração era 1 molar. Diluí 10 vezes. A concentração foi para 0,1 molar. Se eu repetir mais 3 vezes, como assim repetir mais 3 vezes? Agora eu pego esse 0,1, pego 10 ml do 0,1, completo com 90. Aí a concentração vai dividir por 10 de novo. Aí eu pego 10 ml, põe 90 de água, divido por 10 de novo. Aí eu pego 10 ml, põe 90 de água, divido por 10 de novo. Letra D de dado. Eu peguei 1 ml, aliás, peguei 10 ml de uma solução 1 molar, peguei 10 ml de uma solução 1 molar, esse 100 aqui não interessa. Eu peguei 10 ml de uma solução 1 molar, acrescentei 90 ml de água, caiu para 0,1 molar. Vou fazer isso mais 3 vezes. 10 ml mais 90 de água. 10 ml mais 90 de água. 10 ml mais 90 de água. Diluições sucessivas. Diluições sucessivas. Percebeu? Percebeu? Então, isso, quando você estiver na faculdade, fazendo laboratório, isso vai ser muito útil, tá? Que o professor seu vai chegar lá para você e vai falar assim: ô, fulano, produz uma solução aí, 0,0001 mol por litro de NaOH. Pô, você vai pesar 0,001 mol de NaOH, colocar no litro, não dá, isso é uma miséria. Balanço do laboratório não pesa isso, não. Balanço do laboratório não pesa isso, não. Então, você produz uma solução
1 mol por litro, você produz a solução 1 mol por litro, dilui uma vez, vai para 0,1, dilui outra vez, vai para 0,01, dilui outra vez, 0,001, dilui outra vez, 0,0001, certo? Você vai diluindo até chegar no que você deseja. Vai fazendo por diluições. É muito mais fácil, tá? Do que você pegar lá e medir uma massa minúscula dessa. Pesa na balança aí 0,004 miligramas, 0,004 gramas de hidróxido de sódio. Dá não, senhor. Você bota um cristalzinho na pasta, tá? Então, essa técnica de diluição é interessante, tá? E na biologia ela é usada também. Na biologia ela é usada também. Como assim, Ramon? Ela é usada na biologia? Imagina que eu tenho uma urina, tá? Eu tenho uma urina que tem 1 milhão de bactérias por gota da urina. Eu tenho uma urina que tem 1 milhão de bactérias por gota da urina, certo? Se eu pegar essa gota e colocar no meio de cultura, cada bactéria vai formar uma colônia. Cada bactéria vai formar uma colônia, certo? Cada bactéria vai formar uma colônia. Aí eu vou ter 1 milhão de colônias. Impossível contar. Impossível contar. Então, eu pego essa urina, tá? E vou diluindo de 10 em 10. Aí eu diluo outra vez. Agora eu tenho 100 mil bactérias por gota. Diluo outra vez. Agora eu tenho 10 mil bactérias por gota. Diluo outra vez. Eu tenho 1.000 bactérias por gota. Diluo outra vez. Eu tenho 100 bactérias por gota. Diluo outra vez, eu tenho 10 bactérias por gota. 10 bactérias por gota vai dar 10 colônias. 10 colônias é fácil contar. Então, você vai diluir 1, 2, 3, 4, 5. Você dilui 5 vezes. Você dilui 5 vezes. Certo? Você dilui 5 vezes. Tá? Aí você diluiu 5 vezes. A urina foi diluída 5 vezes. Aí eu, né, coloco lá no meio de cultura, aquela plaquinha, né? Aquela plaquinha, espalho a gota lá, deu 10 colônias. Deu 10 colônias de bactérias. Deu 10 colônias de bactérias. Na verdade, quantas colônias, quantas bactérias que tinha, então? Né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Na verdade, tinha 1 milhão. Tá? Então, essa técnica de diluição a gente usa na biologia também, tá? A gente usa na biologia também. Muito usado na biologia também, tá? Alguém perguntou ali no chat, 0,1 mol por litro, 0,1 mol por litro, 0,1 molar, tá? É 0,1 mol por litro. Emisão é a mesma coisa que mol por litro, tá? Emisão é a mesma coisa que mol por litro. Ou mol vezes litro é menos 1. Certo? Você não divide nem os dois, não. Certo? Emisão igual mol por litro. Tá? Beleza? A gente costuma até pôr assim, ó. Questão de exatidão, né? Em laboratório, a gente trabalha com 2 casas decimais, né? Para ter medidas mais exatas, certo? Vocês vão ver isso demais no laboratório, tá?
todos vocês que vão fazer bioquímica, química, farmácia, medicina, enfermagem, odontologia, certo? Biologia, né? Vocês vão ver isso demais em laboratório. Laboratório a gente usa é o emisão. A gente usa o emisão, vai ficar lá escrevendo mal político, é demais. Bota um emisão, pronto. Certo? Economizar caneta. Menos lambança. Misturantes, duas soluções de glicose. Uma de concentração 2 mol por litro e outra de concentração 4 mol por litro. Não é possível obter uma solução de concentração. Ô, gente, olha bem, questão mais besta do mundo, tá? Eu tenho duas soluções de glicose, mesmo soluto. Uma tem concentração 2 mol por litro, 2 molar. A outra 4 mol por litro, 4 molar. Se eu misturei as duas, a solução resultante tem que estar, tá? Tem que estar entre esses dois valores. Tem que estar entre 2 e 4. Por quê? Porque a solução resultante é uma média desses dois valores. Tá? Agora, vai ser 2,1, 2,5, 3,2? Não sei. Isso depende da quantidade que eu usar de cada uma. Se eu usar mais da primeira do que da segunda, a concentração vai ficar mais perto de 2. Se eu usar mais da segunda do que da primeira, a concentração vai ficar mais perto de 4. Se eu usar quantidades iguais, 1 litro de um, 1 litro da outro, aí vai ser a média exata. 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. Certo? Vai ser a média exata. Mas impossível ser menos de 2 ou mais de 4. Não pode ser mais de 4. Como é que eu vou misturar duas soluções e vou obter uma solução mais concentrada que as duas? Tem jeito não, é uma média. É uma média. Agora, os outros valores dependem de quanto que eu misturei de cada um. Tá certo? Por exemplo, questão 10. Para obter 1 litro de uma solução de concentração 2 mol por litro, olha aqui, ó, que vai enrolar bem, que vai ficar legal, certo? Para obter 1 litro de uma solução de concentração 2 mol por litro, de certo soluto, um laboratorista dispõe de duas soluções desse soluto. A solução 1 tem concentração 1 mol por litro e a solução 2 tem concentração 4 mol por litro. Tá vendo? Eu quero 2 mol por litro. Uma que eu vou misturar é 1 mol por litro, a outra é 4 mol por litro. Beleza. 2 está entre 1 e 4. Se eu usar as quantidades idênticas dessa com essa, ia ser 1 mais 4, 5, dividido por 2, 2,5. Se eu quisesse uma solução 2,5, era só pôr quantidades idênticas da primeira e da segunda. Mas não. 2 está mais perto de 1 do que de 4. Então, vou ter que usar um volume maior da primeira solução. Eu vou ter que usar um volume maior da primeira solução. Conseguem perceber isso? A média de 1 e 4. 1 mais 4, 5. Dividir por 2, 2,5. 2 não está abaixo de 2,5? Está mais perto de 1, então. Então, vou ter que usar mais da primeira solução do que da segunda. Então, letra A já está fora. Letra B pode ser. Letra C já está fora. Letra D pode ser, mais da primeira que da segunda. E letra E já está fora. Eu tenho que usar mais da primeira que da segunda. Agora, estou na dúvida, tem B e D. Mamãe mandou marcar. Não, calma aí. Certo? Calma aí. Tá? Então, quando a gente tem mistura de soluções de mesmo soluto, a gente tem a fórmula assim, ó. M3V3
é igual a M1V1 mais M2V2. Concentração em mol por litro da solução 3 vezes o volume da 3 é igual a concentração em mol por litro da 1 vezes o volume da 1 mais a concentração mol por litro da 2 vezes o volume da 2. Certo? Beleza? Certinho? Tá. Então, vou substituir as coisas aqui. Ó. M3 eu quero é 2, né, vezes V3. Tem que ser igual a M1, 1 vezes V1, mais 4 vezes V2. Certo? Estou nessa sinuca aí. Certo? Tem que achar os números agora que tornem isso aí uma verdade. Certo? Tem que achar os números que tornem isso aí uma verdade. Certo? Bom, vamos fazer uns experimentos aqui. V3 é V1 mais V2. Então, eu posso substituir isso aqui, ó. Vou substituir aqui, ó. Vai ficar 2V1 mais 2V2 é igual a 1V1 mais 4V2. Tá vendo? Eu peguei aqui, ó. V3 é V1 mais V2, né, gente? Volume final, volume 1 mais volume 2, certo? Multipliquei por 2, ficou 2V1 mais 2V2. Vou passar os V1 para o lado de cá. 2V1 menos 1V1 é igual a 4V2 menos 2V2. Então, ficou V1 igual a 2V2. 2V1 menos 1V1, V1. 4V2 menos 2V2, 2V2. V2, V2, certo? V1 é o dobro de V2. V1 é 2 vezes V2. Então, V2 é 1/3 e V1 é 2 vezes V2, 2/3. 2/3. Amor do céu! Fórmula de mistura de soluções de mesmo soluto. M1V1 mais M2V2, M3V3, ou C1V1 mais C2V2, C3V3. Tanto faz. Só mudei a ordem das coisas aí. Substituir lá o M3 por 2, que é o resultado, o M1 por 1, o M2 por 4. Cair num sistema com 3 incógnitas. Acontece que V3 é V1 mais V2, baixou para 2 incógnitas. Substituir esse V3 aqui, ó, 2V1 mais 2V2, ó, 2 vezes V1 mais 2 vezes V2. Igual lá de lá, 1V1 mais 4V2. Passei os V1 para um lado, passei os V2 para o outro, descobri que V1 é o dobro de V2. Se V1 é o dobro de V2, V2 é 1/3, V1 é o dobro de 2/3. Senão ia ser o dobro de 1/4, 2/4, aí não é a resposta. Matemáticazinha básica. Matemáticazinha com formulazinha de diluição de soluções. Beleza? Agora é aquele negócio, né? Eu já tinha eliminado A, C e E. Na hora de chutar, B de bola ou D de dado. Né? Aquela hora, eu ia chutar D de Deus. Beleza. Né? Acertou.
Entenderam a 10 aí, gente? Entenderam a 10? Fórmula de mistura de soluções de mesmo soluto. Tá? Aí ela é necessária. Dava para aplicar o chute, mas ia ficar entre B e D. Claro, você podia testar valores também, né? Você podia testar valores e ver se dava certo, né? Chamava V1 de 3 quartos de litro, 750 ml, V2 de 250 ml, V3 de 1000 ml, e ver se batia. Você podia testar a substituição. Aqui, ó, uma maneira. Elimino a A, C e a E, porque a mistura está mais próxima de 1 do que de 4. Então, usou mais da primeira solução. Agora, testo. M3, 2 vezes 1000 é igual a 1 vezes 750 mais 2 vezes 250. Não vai dar certo. 2 vezes 1000. 1 vezes 660, 2 terços, né? 2 terços, 667. E o outro aí é 333, né? Aí ia dar certo. Aí ia dar certo. Substituindo valores. Tá? Para neutralizar uma solução de ácido clorídrico, de volume 200 ml, 0,2 mol por litro, necessário utilizar uma massa de hidróxido de sódio igual a quanto? Voltamos lá na estequiometria, né? Reação mais manjada não existe. HCl mais NaOH dando NaCl mais H2O. Reação mais manjada não existe. Tá? Ele quer saber que massa de NaOH eu vou precisar. Então, vamos pensar aqui. Ó. Ele me deu uma solução de HCl, 200 ml, 0,2 mol por litro. Então, o HCl está relacionado com o mol. E o NaOH, ele quer saber massa. Na equação balanceada que está aí, 1 mol. Deixa eu aumentar as distâncias aqui para não ficar bananado aqui para vocês. 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, que é 40 gramas. Aqui, ó. Então, isso aqui eu estou tirando da equação balanceada, que eu conheço, é manjadíssima, HCl mais NaOH, 1 para 1. Por que eu estou usando mol de HCl? Porque na hora que ele se referiu ao HCl, ele usou concentração em mol. E por que eu estou falando de massa de NaOH? Porque na hora que ele se referiu ao NaOH, trabalhou com massa. Na equação balanceada, 1 mol reage com 1 mol. 1 mol de NaOH é 40 gramas. Pronto. Eu só tenho que descobrir, tá? Que eu quero saber qual que é a massa de NaOH. Eu quero saber qual a massa de NaOH. Essa é a pergunta. É necessário utilizar qual massa? Eu preciso saber quantos mol de HCl tem nessa solução. Aí é moleza. Aí é moleza. Ah, por que é moleza? Olha só. Ele não falou que a solução é 0,2 mol por litro? Então, ele falou que 1000 ml, que é 1 litro, né? Tem 0,2 mol. 0,2 mol num litro. Mas eu peguei só 200 ml. Então, tem quantos mols? X. X é igual a quanto?
Vamos botar um zero aqui para ficar bonitinho. 1.000 dividido por 5 deu 200. 20 dividido por 5, 0,4. Né? Certo? 1.000 ml tinha 0,20 mol. 0,20 mol por litro, 1.000 ml. 200 ml tem X. Aqui dividiu por 5, aqui dividiu por 5. Pronto. Então, quantos mol de HCl eu tenho? 0,4 mol. Quanto que vai ser a massa, então, de NaOH? Y. Aí faz a conta. 0,4 mol vezes 40 gramas dividido por 1 mol. Corta mol com mol. 0,4 vezes 40, 16, né? 16 gramas. Por que deu diferente aqui? Opa, opa, opa. 200 ml. Ah, é 0,04, desculpa. 0,04, né? 1,6 gramas. Letra B de bola. 0,04, né? 20 dividido por 5, né? Então, Y 1,6 gramas. Gente, isso aqui está na moda, tá? Não é só Enem, não. Certo? É estequiometria misturada com soluções. Equação balanceada. A proporção que está sendo pedida, mol e massa, a proporção pela equação balanceada, o quanto que eu tenho de um e o quanto que eu vou precisar do outro. Estequiometria, certo? Com soluções. Manjadíssimo. Manjadíssimo. Tá? Muito manjado isso aí. Eu sei que vocês não gostam, tá? Mas é isso aí. Vou praticar. Utilizando-se uma bureta. Bureta é aquele cano comprido que tem uma torneirinha. Ela é toda graduada. Gotejou-se lentamente uma solução 0,1 mol de hidróxido de sódio tem um trem sobrando aqui, em 5 ml, tire esse uma daqui, em 5 ml de uma solução de ácido sulfúrico, de concentração 0,25 mol por litro, na qual haviam sido acrescentadas algumas gotas de solução de fenolftaleína. Fenolftaleína no ácido, ela fica incolor. Fenolftaleína no ácido, ela fica incolor. Eu estou gotejando uma base. A mudança de cor da fenolftaleína, de forma estável para um tom de rosa, é o momento da neutralização. Deve ocorrer após a adição de qual volume aproximado de NaOH. Questão de titulação, tá? Questão de titulação. Vamos trabalhar com a equação balanceada. H2SO4 mais 2NaOH. Não preciso saber os produtos, a questão não está pedindo os produtos, então não vou nem colocar. Seria Na2SO4, duas águas, mas não vou nem colocar. Ramon, como é que você fez esse balanceamento doido aí, Ramon? Hidróxido de sódio tem um OH. Então você bota um na frente do ácido sulfúrico. O hidróxido de sódio tem um OH. Você bota um na frente do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios. Você bota o 2 na frente do NaOH. Você cruza o número de H com o número de OH, certo? O número de Hs de um, do ácido, você põe na frente da base. O número de OHs da base, você põe na frente do ácido. Tá? Estou trabalhando tudo em mol, hein? A solução de hidróxido de sódio é mol por litro
E a solução de ácido sulfúrico também é mol por litro. Estou trabalhando tudo em mol, certo? Então, proporção que eu desejo, mol, mol. E essa proporção é 1 mol de um reage com 2 mol de outro. Até aí, gente, dados do enunciado. Fiz nada ainda, tá? Agora eu vou fazer. Eu vou gotejar o hidróxido de sódio. Mas eu não sei quanto. O hidróxido de sódio eu não sei. Não sei quanto que eu vou precisar. Então, deixa ele para depois. Porque o ácido sulfúrico eu sei. Eu tenho 5 ml de ácido sulfúrico 0,25 mol por litro. Certo? O ácido sulfúrico eu sei, completo. O que eu não sei é o NaOH. Então, o NaOH que eu tenho que achar. O ácido sulfúrico eu sei. Então, vamos fazer uma paradinha aqui, ó. Parte 1 do exercício, agora vamos para a parte 2. O que eu tenho de ácido sulfúrico? O que eu tenho de ácido sulfúrico? Em 1.000 ml, que é 1 litro, eu tenho 0,25 mol. 0,25 mol por litro. Litro é 1.000 ml. Em 1.000 ml eu tenho 0,25 mol de ácido sulfúrico. Mas o recipiente meu lá, que eu estou fazendo a titulação, é só 5 ml. Então, quantos mols que eu tenho? Uma miséria. Isso aqui, ó, dividiu 1.000 para chegar em 5, eu dividi por 2, depois dividi por 100. Ali eu vou fazer a mesma coisa. Dividi 10 por 2, tá vendo? Deu 5. Depois dividi por 100. Aí deu 1, 5 vezes 1, 5. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos achar o x aqui, ó. 5 vezes isso aqui dividido por 1.000, tá? Então vai dar. Vamos fazer uma calculadora aqui para não perder tempo. Nós não podemos perder tempo, não. Tem calculadora? Chegou. Então, aqui, ó, 5 vezes 0,25, igual aquilo ali, dividido por 1.000. Pá, pá, pá. É 0,0125. 0,0. Peraí. Tudo errado aqui. 5 vezes 0,25 dividido por 1.000. 2,0. 125 mol. Pronto. Então, isso é um mol de ácido sulfúrico. Isso é um mol de ácido sulfúrico. Eu tenho 0,00125 mol. Aí eu vou precisar de quantos mols de NaOH? Quantos mols de NaOH? Ué, 1 está para 2, é o dobro disso aqui, ó. 0, vamos chamar de Y, né? Para não dar bagunça. Vamos chamar de Y para não dar bagunça. 0,00250. Eu posso tirar esse zero aqui, né? Acabou? Não. Agora vem a parte do NaOH, que é a pergunta. A mudança de cor
deve ocorrer após a adição de qual volume de NaOH? A um volume que tinha essa quantidade de mol. Hein? Na hora que eu adicionei essa quantidade de mol aqui, ó, certo? É que neutralizou. Certo? Meu NaOH, ele é 0,1 mol por litro em 1.000 ml, 0,1 mol. Meu NaOH, ó, é 0,1 mol por litro. Ué. Então, se eu pinguei 0,0025 mol, né? Qual o volume que eu usei, né? Z, né? 0,0025 vezes 1.000 dividido 0,01. 0,0025 vezes 1.000 dividido por 0,1, 25 ml. Z igual 25 ml. Exercício de titulação, gente, é chato, tá? É chato. Esse até não está dos piores, não. Tem uns que são bem piores, certo? Exercício de titulação é chato, tá? Ele envolve 4 passos, tá? Primeira coisa, dados do exercício. Segundo, aquele que eu tenho os dados completos, que no caso foi o ácido sulfúrico. A partir dos dados completos do ácido sulfúrico, eu acho os dados do outro, que é o NaOH. E, no fim, eu acho o volume. No fim, eu acho o volume. Então, é um tipo de exercício, assim, tem que praticar. Tem que praticar. Tem que praticar. Beleza? Tem que praticar. Ou, pelo menos, né, ter uma boa noção chutativa. Né? Pelo menos. Tá? Mas é um exercício sempre puxado, viu? Exercício de titulação é sempre puxado. Aqui são propriedades coligativas de novo, mais uma vez chama atenção para vocês. Vai lá no canal, assiste a aula de propriedade coligativa. Se você não assistiu ainda, você não teve essa aula esse ano ainda, tá? Propriedades coligativas das soluções, tá? Quando preparamos uma solução aquosa, ocorre aumento da temperatura de ebulição do solvente, diminuição da temperatura de congelamento do solvente, diminuição da pressão de vapor, que é a tendência a passar para o estado gasoso, tendência de evaporar, pressão de vapor, tá? E aparecimento da pressão osmótica. Esses são os 4 propriedades coligativas. Então, se você preparar água com sal, água com sal, água com açúcar, a temperatura de ebulição da água vai aumentar. A água pura ebule a 100 graus, mas a água com sal, água com açúcar, temperatura de ebulição aumenta. Temperatura de congelamento diminui. A tendência de evaporar diminui. E aparece a pressão osmótica devido à presença do soluto. Então, isso aí, ó, é a base de propriedade coligativa. Agora, sugiro, vai lá no canal, tá?
assiste a aula, manda o link de novo aí, assiste a aula, porque não vai dar para você enrolar, ficar sem assistir essa aula até o dia do Enem, não, tá? Não vai dar para você ficar enrolando, assistir depois do Enem, não. Aí você vai dançar. À medida que uma solução de água com sal de cozinha ferve, sua temperatura de ebulição vai aumentando. Isso se deve ao fato de que, quando a gente fala propriedade coligativa, quanto mais concentrada está a solução, mais evidentes são esses efeitos. Quanto mais concentrada uma solução, maior a temperatura de ebulição da água, menor a temperatura de congelamento, menor a pressão de vapor, a tendência de passar para o estado gasoso, e maior a pressão osmótica. Então, quando você ferve água com sal, a água vai embora, o sal fica. Então, à medida que a água com sal está fervendo e a água está indo embora, a solução está ficando mais concentrada. Então, se a solução vai ficando mais concentrada, a temperatura de ebulição dela vai aumentando mais ainda. Tá? Então, é isso. Isso se deve ao fato da solução ficar cada vez mais concentrada. Cada vez mais concentrada. Tá? Perder soluto, não. Ficar mais densa, não. Alterar volume, não. Tornar mais hipotônica, não. Nada disso. Ferveu água com sal. A água vai embora, o sal vai ficando, a solução vai ficando cada vez mais concentrada. E quanto mais concentrada ela ficar, maior a temperatura de ebulição, menor a temperatura de congelamento, menor a tendência de evaporar e maior a pressão osmótica. Tá? Imagina água com açúcar. Água com muito açúcar. Água com muito açúcar. Pega a água com muito açúcar, põe no congelador. Põe 2 copinhos. Água normal e água com muito açúcar. Mel. Mel. Tá? Quer água com muito açúcar? Mel. Tá? Então você põe um copinho de água, um copinho de mel. Vê qual congela primeiro. A água congela primeiro. O mel demora para congelar. Demora. Ele vai ficar meio cremoso, meio... Mas congelar demora para caramba. Certo? Demora para caramba. A temperatura de congelamento dela é lá embaixo. Se você botar para ferver, a água ferve rapidinho, o mel demora. Mas atinge uma temperatura altíssima. Cair no céu é uma queimadura horrorosa. Joga no chão, quem que evapora mais rápido? A água ou o mel? A água evapora rápido, o mel custa evaporar, porque a pressão do vapor dele é baixa. E o mel, cheio de soluto, tem uma pressão osmótica louca. Por isso que doce, né? O doce lá, tal, em calda, né? Se cair uma bactéria lá dentro, ela morre, coitada, ela perde água. Super concentrado no meio. Então não enrola, não, tá? Dá um jeitinho de assistir propriedade coligativa aí, porque logo a gente para de falar desse assunto, aí vocês esquecem, e aí pronto, né? O sistema esquematizado abaixo, utilizado para obtenção de água dessalinizada sob pressão. Obtenção de água dessalinizada sob pressão. É baseado no conceito de, olha aqui, ó, eu tenho água do mar, tem um tratamento, uma limpeza, tá? E ela é bombeada contra membranas do sistema de filtro. Água salgada de um lado, água dessalinizada do outro, e uma forte pressão. E uma forte pressão. A forte pressão, olha aqui que ela faz, ó. Olha a setinha para baixo aqui, ó, empurrando água para lá, ó. Empurrando água para lá. O sal fica, a água passa. O normal seria, por osmose, a água pura e para o lado da água salgada. Meio menos concentrado para o mais concentrado. Eu tenho um filtro, uma membrana. O normal seria a água sem sal passar para o lado que tem sal, por osmose, por causa da pressão osmótica. Só que eu exerço uma pressão contrária maior do que a pressão osmótica. Eu aperto isso aqui com a pressão maior que a pressão osmótica. Isso gasta energia danada, viu?
e às vezes rompe os filtros. Esse processo é caríssimo, tá? Eu aperto e faço uma osmose ao contrário. Em vez da água pura passar do menos concentrado para o mais concentrado, ela passa do mais concentrado para o menos concentrado. Depois tem um pós-tratamento, tal, tal, tal. Então, isso se chama osmose reversa. Alguns países ricos, né, têm dinheiro para isso, usam isso aí para purificar a água. No Oriente Médio, lá, Israel usa, Emirados Árabes, né? Que povo lá, Dubai, lá que povo lá usa isso. Eles têm grana, certo? Eles têm grana, o PIB deles é altíssimo, né, por habitante, então eles fazem isso. Osmose reversa. Em vez da água doce passar para água salgada, a salgada perde o sal e passa para doce. Osmose reversa. Isso aqui, gente, ó, cair no Enem é moleza. Para cair no Enem é moleza isso aqui, ó. Tá? É inverter a pressão osmótica. Tá? Inverter a pressão osmótica. Aí, ó, acabei de falar isso aqui, ó. Micro-organismos como bactérias patogênicas têm dificuldade para proliferar em doce em calda ou carne salgada. O que é doce em calda? Muito açúcar. O que é carne salgada? Muito sal. Osmose. Osmose, pressão osmótica lá em cima. Se uma bactéria cai no doce em calda ou na carne salgada, ela perde água por osmose. Então, a dificuldade está relacionada com o fato desses meios exercerem grande efeito osmótico. Radioativo. A Enem adora isso. Radioativo, magnético, eletrostático, antibiótico, osmótico. Tá? Paramos nessa aí. Tá bom, não, mas ele tem cálculo, né? O dia que tem cálculo, tem amarra mesmo. Certo? Ainda tem mais uns para a gente fazer. Então, vou fazer o seguinte: ó, paramos aqui. Eu vou mandar essa página inteira para vocês. Se der para vocês adiantarem aqui, ótimo. Estão vendo que já estamos entrando aqui na parte 5, que tem cálculo de termoquímica, né? Calor, não sei o que, tal, certo? Então, já manda até essa página 8 aqui para vocês. E o de biologia também eu mando até onde a gente parou, certo? Por hoje é isso, né? Já passou até um pouquinho da hora. Entusiasmei aqui falando de propriedade coligativa, certo? Não percebi. E na próxima, então, damos sequência aí, tá bom? Abração para vocês, boa noite.